Eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que existe um padrão na sua vida? Você passa meses lutando para resolver um problema, se esforça, corre atrás, faz sacrifícios e finalmente as coisas começam a melhorar. Mas aí, pouco tempo depois, você está enfrentando os mesmos problemas novamente. Você se identificou com isso? Se isso acontece com frequência, talvez o problema não seja falta de capacidade. Talvez exista algo mais profundo acontecendo. Antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer um combinado com você. Não assista esse vídeo esperando encontrar aqui uma dica, porque o que mantém uma pessoa presa emocionalmente durante anos não vai ser resolvido por uma frase motivacional. A maioria das pessoas quer mudança, mas poucas estão dispostas a permanecer tempo suficiente diante de uma verdade para compreendê-la. E é exatamente por isso que continuam repetindo sempre os mesmos ciclos. Então, se você quer entender por que a sua vida parece voltar sempre para o mesmo lugar, sempre que você começa a melhorar, fique comigo até o final. Porque não vamos falar só sobre comportamento. Vamos falar sobre o que acontece nos bastidores da sua mente. Imagine que você está sentado aqui na minha frente. Nós estamos aqui em sessão. Aí você me conta: Viviane, eu estava cheia de dívidas, me organizei, economizei, parei de gastar dinheiro com bobagens, porque eu precisava pagar as minhas dívidas, fiz renda extra, trabalhei mais, enfim, consegui pagar tudo. Saí daquele buraco financeiro que eu tinha me enfiado. Mas aí depois eu comecei a gastar de novo, e agora estou voltando para o mesmo lugar. Estou com dívidas novamente, estou com dificuldades para pagar o cartão. Enfim, voltei para o lugar onde eu estava. Você entende aqui o padrão? Talvez você se identifique com isso. A pessoa que tem dívidas, que tem coisas ali para acertar, ela começa então a se esforçar, ela consegue sanar aquelas dívidas. Então agora que poderia ser o ponto de virada, né? A virada de chave na vida dela, para que ela possa galgar coisas maiores, coisas melhores, sem estar endividadas. Mas aí o que ela faz, o que você faz? Volta ao consumismo, volta a gastar com coisas supérfluas, volta a acrescentar parcelas no seu cartão e quando você vê, está novamente cheia de dívidas. Então, o que eu diria para você nessa sessão? Talvez a sua dificuldade não seja sair da crise, mas permanecer fora dela. E é sobre isso que nós vamos falar de forma mais aprofundada nesse vídeo. Perceba uma coisa. Durante muito tempo, o seu cérebro ele aprendeu a funcionar no modo sobrevivência. Você entende que precisa resolver os seus problemas com urgência. Você precisa dar um jeito, precisa apagar incêndios. E você ficou muito boa nisso, porque você dá conta. Quando uma crise surge, você encontra forças que você nem sabia que você tinha para resolver aquele problema. Você luta, você corre atrás e você resolve. Mas aí existe uma fase da vida que ninguém te preparou para chegar lá. Então, quando você finalmente resolve os seus problemas, ou seja, você consegue novamente respirar, né? Você sobreviveu àquele obstáculo, àquela situação difícil, você não sabe mais o que fazer dali para frente. E aí o que você faz? Você volta aos padrões que você já tinha antes, que é o de gastar. Você precisa se colocar num lugar onde você consiga posteriormente ser útil nesse lugar que você mesma se colocou. Então você nunca consegue chegar na fase do equilíbrio, que é a próxima fase, né? Pós-sobrevivência. Porque sobreviver é resolver urgência, mas equilíbrio é continuar fazendo o que funciona, mesmo quando a urgência desaparece. Equilíbrio é sustentar, é se sustentar depois que a fase da urgência some. Vamos seguir aqui nesse mesmo exemplo aqui, tá? O exemplo financeiro que nós demos aqui no início. Você estava endividada, então você passou meses controlando cada gasto. Mas quando as contas finalmente estabilizaram, você começou a pensar:
agora eu mereço. Ufa, paguei minhas contas, agora eu posso relaxar. Agora eu não preciso mais me preocupar tanto. Posso comprar uma blusinha, fazer uma parcelinha pequena aqui, outra ali. E aí, essas pequenas compras, elas vão se acumulando, né? Elas vão acumulando ali no seu cartão. Ou no débito da sua conta. E aí, quando você percebe, o problema já voltou. E aí você volta àquele ciclo de apagar incêndio novamente. E quando você olha para isso tudo, você analisa a sua situação e fala assim, nossa, me sabotei de novo. Mas muitas das vezes, às vezes não é nem uma questão de autossabotagem, mas de repetição de um padrão. Porque o que você aprendeu na vida é a lutar contra um problema. Você não aprendeu nada além disso. Você não aprendeu a sustentar. Você não aprendeu a se equilibrar. Você aprendeu a lutar, a debater com aquele problema, com aquela questão. Então você vive sempre em estado de sobrevivência porque não sabe sustentar a solução do seu problema. Na clínica eu vejo muito isso. Pessoas que sabem realmente sobreviver, mas que não têm a menor ideia de como se manter, se sustentar em equilíbrio. Isso acontece porque elas cresceram em ambientes que exigiam delas a sobrevivência. Sempre existia alguma demanda, alguma urgência para resolver. Alguma preocupação, alguma crise, sempre tinha algo acontecendo. Então, a calma, a estabilidade, o sucesso, a ausência de problemas, ela parece estranha, né? A pessoa literalmente começa a estranhar a vida calma. Então, o que acontece no nosso cérebro quando algo novo, algo desafiador, algo estranho, algo diferente começa a aparecer? Ele volta para aquilo que é comum, para aquilo que ele conhece. É como se você tivesse, imagina que você está agora num lugar, numa casa, uma casa muito bonita, tá? Imagina uma mansão, só que ela está toda escura. Você não consegue ter realmente a visão de que ela é muito bonita, mas ela está toda escura e você não enxerga nada à sua frente. E você está ali naquele ambiente desconhecido, logo você vai pensar o quê? Você vai querer voltar para o seu ambiente de segurança. Aonde é a minha casa? Aonde estão as coisas que eu conheço? Então você acaba preferindo o lugar onde você já está. Porque você já está estabilizado, está perto das pessoas que você ama, de repente essa nova casa, essa nova oportunidade seria uma outra cidade, com pessoas que você não conhece. Então, tudo que é novo, que é muito diferente, nos causa algum tipo de estranhamento e nos gera medo. Isso é normal, isso acontece mesmo, mas eu quis trazer esse exemplo aqui para você entender como que o seu cérebro funciona. Então, às vezes, ele não está te sabotando, ele está te fazendo voltar a um padrão que é conhecido, que é seguro, porque na verdade o teu cérebro ele quer te trazer o quê? Segurança. Ele quer te proteger de coisas ruins, de frustrações, enfim, as coisas negativas. Então, mesmo que você esteja num ambiente de sofrimento, por ser conhecido, o seu cérebro vai preferir estar num lugar onde você já conhece do que tentar algo desconhecido, que pode ser bom, pode, mas também pode te trazer sofrimento. Então ele prefere se manter no lugar aonde ele já conhece, mesmo sendo sofrido. Então por isso eu quero que você reflita. Por que a sua vida sempre volta a dar errado, né? Por que você sempre volta para um lugar que você não queria voltar? E aí eu quero que você se faça a seguinte pergunta. Eu aprendi a viver além da sobrevivência? Além do modo sobrevivência? Eu sei viver em equilíbrio? Essas perguntas são muito importantes, muito pertinentes para você entender o lugar onde você está e o lugar onde você quer chegar. E aí a gente vai falar agora sobre essa nova fase, que é a fase de equilíbrio. Como sustentar essa nova fase? Como você faz para conseguir viver em equilíbrio? Porque você sabe quando você extrapola, você sabe que não está sendo só uma comprinha, você sabe que você está indo além. Então, manter o equilíbrio, juntar dinheiro antes de sair comprando, fazer a sua reserva de emergência, como se você tivesse criando essa reserva para uma urgência mesmo. Vou aqui criar a minha
reserva de emergência para eu não ficar mais no sufoco futuramente. E aí eu vou ter uma vida estável e equilibrada, aonde, tendo essa reserva, qualquer imprevisto não vai me gerar dívidas, mas vai me manter aqui num lugar ok, um lugar de tranquilidade, de paz. Mas existe uma fase além da fase do equilíbrio, que essa é a parte mais difícil das pessoas conseguirem chegar. Porque como elas não saem da fase de sobrevivência, elas mal conseguem lidar com o pós-sobrevivência, né, com a fase de equilíbrio, então elas nem chegam nessa terceira fase, que é a fase da expansão, do crescimento, da prosperidade. E como eu disse, né, como eu expliquei aqui anteriormente, crescer pode despertar medos tão profundos quanto fracassar. Então, às vezes, o avançar, ele te exige. Por quê? Porque ele te tira da zona de conforto. Ele te tira daquele lugar onde você está habituada, onde o sofrimento já é conhecido, e ele te tira desse lugar e te leva para um lugar totalmente novo, um lugar que você ainda não explorou. Então, o medo de fracassar, o medo de dar tudo errado, de ter que voltar atrás, esse medo te impede muitas das vezes de ir para a fase de expansão. Mas, sobre a expansão, é um assunto que eu acredito que precisa ser mais trabalhado, melhor elaborado, e eu vou trazer ele no outro vídeo, se você deixar o seu comentário aqui dizendo que quer sim aprender a chegar à fase da expansão. Então comenta aqui se você quer continuação para esse vídeo, mas eu gostaria que você comentasse também se você se considera uma pessoa que consegue viver em equilíbrio. Se está vivendo, se já chegou ao ponto de viver além da sobrevivência. Ou se você não tinha parado para pensar nisso, se você ainda não tinha percebido esse padrão em você, e agora você consegue enxergar e visualizar que você tem vivido em sobrevivência e não consegue sustentar a fase de equilíbrio. Bom, se esse vídeo faz sentido para você, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar, obviamente, e, se possível, o que você compartilhe com alguém que parece viver sempre apagando incêndios, sem nunca conseguir sair desse ciclo. E ajude a ajudar mais pessoas. Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.